Durante a audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado, que ouvia Maria Corina Machado, líder de oposição ao ditador da Venezuela, o senador Rogério Marinho mostrou que o Brasil repete a trajetória totalitária que levou à derrocada daquele país. O senador apontou sua tristeza com o relato de Corina e explicou: "É assustador o relato que Vossa Excelência faz, porque em um determinado momento se passa a banalizar o mal, a se achar que é corriqueiro, normal, cotidiano. Não causa mais espécie nem espanto o mal reiterado, a supressão dos direitos, o acobertamento dos ilícitos, a forma descuidada com que as narrativas são implantadas para se reescrever a história e se distorcer a verdade, se impedir a livre manifestação das pessoas que pensam diferente." O senador lembrou que o alerta da Venezuela nos obriga a olhar para o Brasil, onde o mesmo processo vem se desenrolando. Rogério Marinho disse: "Quando nós nos deparamos com esse relato, nos voltamos para o nosso país, porque no nosso país nós estamos vendo pessoas que têm sido presas por sua manifestação de desapreço ao status quo. Nós estamos vendo veículos de imprensa sendo desmonetizados, sendo perseguidos por aqueles que imaginam que não é possível se divergir ou ter uma opinião na contramão do consenso, do establishment que foi estabelecido de forma, eu diria, até coercitiva, pelos meios de comunicação, pela maioria daqueles que detêm esse poder no nosso país." Marinho alertou: "Existem momentos históricos de sociedades maduras, cultas, sociedades estabelecidas do ponto de vista educacional, econômico, que permitiram que essas agressões se perpetuassem e fossem banalizadas, e num determinado momento se ruiu o tecido democrático. O êxodo populacional, a falta de liberdade de expressão, o aparelhamento do Estado, a inibição da livre iniciativa do empreendedorismo, com a consequente derrocada econômica da Venezuela, é um exemplo bastante palpável do que nós não queremos, não devemos e não podemos permitir que ocorra no nosso país ou em qualquer Estado democrático do mundo." Há mais de 4 anos e meio, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 26 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom, caro presidente Cajuru, proponente senador Sérgio Moro, agradecer aqui a deferência, a gentileza de Jorge Seife e me dirijo à senhora Maria Corina, que representa hoje a voz daqueles que estão resignados, que estão indignados com a situação que já dura 2 décadas na Venezuela. Me permita, antes das perguntas, a senhora Maria Corina dizer que a palavra que caracteriza a senhora e aqueles que a cercam é resiliência. Eu, ao longo desses 8 meses, sempre que a atividade da legislativa nos permite, nós temos ido ao nosso estado, temos visitado outras localidades do Brasil, e a exemplo do que o presidente Bolsonaro falou recentemente, o que mais nós escutamos é: não desista. Não desista do Brasil, não desista de pregar a liberdade, a democracia, a convivência e a tolerância entre aqueles que pensam diferente. E Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, é um exemplo de que a senhora em nenhum momento desistiu do país que Vossa Excelência representa. E nós esperamos sinceramente que tenha êxito, nas eleições próximas, primárias e subsequentemente nas eleições gerais. Mas ao mesmo tempo é assustador o relato que Vossa Excelência faz, apesar de nós termos conhecimento através da imprensa, eu diria de uma maneira até superficial do que ocorre no país vizinho, porque em um determinado momento se passa a banalizar o mal, a se achar que é corriqueiro, normal, cotidiano, não causa mais espécie nem espanto o mal reiterado, a supressão dos direitos, o acobertamento dos ilícitos, a forma descuidada com que as narrativas são implantadas para se reescrever a história e a verdade, se distorcer a verdade, se impedir a livre manifestação das pessoas que pensam diferente. E como é assustador assistir a palavra que Vossa Senhoria nos traz nesse momento, das reiteradas agressões à liberdade das pessoas, aos direitos humanos, à própria essência do Estado venezuelano. Quando nós deparamos com esse relato, nós nos voltamos para o nosso país. Porque no nosso país, senhora Maria Corina, nós estamos vendo aqui pessoas que têm sido presas por sua manifestação de desapreço ao status quo. Nós estamos vendo veículos de imprensa sendo desmonetizados, sendo perseguidos por aqueles que imaginam que não é possível se divergir ou ter uma opinião na contramão do consenso do establishment que foi estabelecido de uma forma, eu diria, até coercitiva pelos meios de comunicação, pela maioria daqueles que detêm esse poder no nosso país. E como há similaridades, como há coincidências. E isso nos remete à nossa necessidade de nos contrapormos a isso, de não permitirmos que o Brasil desague, descambe numa situação dessa que o país de Vossa Excelência, infelizmente, está imbuído. Existem momentos históricos que vou me reservar até
não fazer essas correlações para evitar ser mal interpretado. Mas de sociedades maduras, cultas, sociedades estabelecidas do ponto de vista educacional, econômica, que permitiram que essas agressões se perpetuassem e fossem banalizadas, e num determinado momento se ruiu o tecido democrático. O êxodo populacional, a falta da liberdade de expressão, o aparelhamento do Estado, né, a inibição da livre iniciativa e do empreendedorismo, com a consequente derrocada econômica da Venezuela, é um exemplo bastante palpável do que nós não queremos, não devemos, nem podemos permitir que ocorra no nosso país ou em qualquer Estado democrático do mundo. Eu poderia falar um pouco mais, mas vou poupar a Vossa Senhoria dos nossos problemas. Vossa Senhoria que tem tantos problemas aí na Venezuela, e dizer de antemão da minha solidariedade, do meu apreço, da minha simpatia, e conte com a nossa voz, né, e com o nosso esforço para que nós possamos fazer dentro do que o nosso mandato permite todo o possível para que a Venezuela de fato tenha eleições livres e aquele povo possa ter um novo amanhecer, uma nova forma de enxergar o seu futuro e que as pessoas voltem a ter esperança. Mas eu vou fazer algumas perguntas aqui. Há um fato que no nosso Brasil é muito discutido, e a partir desse novo governo, através de instrumentos que inclusive não são o legislativo, se impuseram de forma coercitiva e com a narrativa muito forte, que é o desarmamento da população. Nós vemos hoje um governo muito preocupado em desarmar a população civil, que passa por todos os condicionantes de exames psicológicos, de atestados de bons antecedentes, de emprego, etc., para ter uma arma para sua proteção individual, mas nós não vemos o mesmo empenho em desarmar aqueles que estão nos verdadeiros enclaves no nosso Brasil, porque, a exemplo da Venezuela, talvez não nesse diapasão, nós temos regiões geográficas do nosso país onde o crime e a milícia impera, né? E que a população, as pessoas de bem, têm dificuldade de transitar sem autorização desses chefes de crime. Vossa Senhoria, inclusive, deu um exemplo de que o PCC, que é uma das maiores instituições criminosas do nosso país, já tem, inclusive, uma relação estreita com grupos criminosos do seu país. Como se deu esse processo e também como foi o contraponto do armamento dessas milícias de criminosos que hoje aterrorizam a população venezuelana, feita pelo Estado venezuelano. Como está a situação dos serviços públicos, de saúde, de educação, e se a população venezuelana é obrigada a professar lealdade ao Estado para ter acesso a esses serviços essenciais e básicos que a população precisa ter? Se há alguma obrigatoriedade do ponto de vista político. Como é a relação da imprensa? Existe ainda a imprensa livre na Venezuela? Porque a notícia que temos é que os periódicos foram fechados, as rádios foram fechadas, que a censura impera dentro desses ambientes, né? Existe ainda alguma rádio, algum jornal, alguma vida livre na internet, nas redes sociais, onde é possível se colocar uma posição que de alguma forma contraria o pensamento vigente, né, do Estado venezuelano? E por fim não, como é o sistema judiciário venezuelano? Né? Como é a escolha dos senhores ministros do Tribunal Superior, como é que a justiça ela é exercida na Venezuela, se a percepção da população de que de fato existe equilíbrio na condição dos julgamentos que ocorrem lá. E por fim, eu escutei muito a senhora falar aqui de esperança, é a última pergunta de fato, nobre presidente, de resiliência, de dias melhores, de união da população da Venezuela, que entende que chegou o momento. A senhora de fato acredita que as eleições serão livres
que as pessoas que moram na Venezuela poderão exercer o seu direito de votar e as suas preferências sem que haja a coerção, a violência e eventualmente até a fraude nas eleições que vão ocorrer num futuro próximo? São essas perguntas que faço a Vossa Senhoria. O tempo de 10 minutos para a senhora Maria Corina Machado, com os comentários e perguntas feitas pelo estimado senador Rogério Marinho. Pois não, senhora Maria? Está com usted la palabra, senhora Maria. Muchísimas gracias, senador Marinho. Usted aborda temas que são... Marinho, o senhor aborda temas que são sumamente importantes aqui. Eu tratei de dar aqui alguma sequência lógica, mas eu não poderia deixar de mencionar algo importantíssimo que Vossa Senhoria mencionou. Y es un riesgo y una tentación tan grande. Nosotros lo vemos después de 20 años de enfrentar la crueldad total, absoluta del sistema, ¿no? Que es capaz de someter a una sociedad al hambre de manera intencional como un mecanismo de control social. O sea, que es capaz de hacer eso, tener una generación de niños venezolanos que están creciendo hoy con la talla, es decir, con la altura más baja, la más baja de cualquier generación en los últimos 100 años. Es una cosa brutal, porque todos sabemos que eso va a dejar unas consecuencias no solamente físicas, sino también intelectuales y espirituales en estos niños y en estos jóvenes que están creciendo además sin sus madres, sin sus padres. Entonces, no podemos normalizar el mal, senador. Y es algo que yo me recuerdo a mí misma todos los días, porque son tantos atropellos que al final uno le parece normal y no es normal. Y hay que rebelarse frente a todos y cada uno de ellos, por pequeños que parezcan. No podemos ceder ante ningún atropello, porque entonces nos hacemos parte nosotros del sistema. Y fíjense que ellos están tratando de criminalizar la protesta, criminalizar la disidencia. Cuando yo voy y convoco una concentración, una asamblea, y van 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 personas, y van caminando, y a veces van 2 y 3 horas bajo el sol, porque en Venezuela no hay gasolina, porque en Venezuela no hay transporte público, y la gente va con los medios que tiene. Y nos atacan, nos mandan a agredir con grupos irregulares financiados por el régimen, y entonces después dicen que yo soy la que promuevo violencia porque convoco una concentración pacífica, una concentración donde van las madres, los hijos, los ancianos, pero entonces ellos quieren proyectar hacia nosotros, como usted dice, con una narrativa que distorsiona completamente la realidad, cuando ellos son los violentos, cuando a ellos lo único que les queda es el miedo porque perdieron la gente. Pero tampoco el miedo les está funcionando hoy. Cuando usted habla de este nuevo amanecer, senador, es tan emocionante, es tan conmovedor. Y se lo voy a relatar con una vivencia que tuve con una mujer increíble, una campesina en el estado Mérida, en un pueblo bellísimo que se llama Bailadores. Yo le estaba diciendo que las madres no tenían que caer en el chantaje social de la bolsa de comida, de que no dejaran que los amenazaran, que les quitaban la bolsa de comida, que había que sobreponerse a esta amenaza. Y esta mujer me para firme y me dice, ya va, María Corina, pero ¿qué más nos van a quitar? Una bolsa de comida. María Corina, me han quitado a mis hijos, me quitaron a mis hijos que tuvieron que irse del país. Ya a mí nada me detiene, nada me da miedo, ya no me pueden callar. Por eso, senador, mi respuesta es, cuando una sociedad está decidida a luchar por su dignidad, por sus hijos, por la libertad, miren, no hay amenaza que nos detenga. Y por eso yo les quiero decir que tengan confianza en el futuro de Venezuela. Una nación que está destruida, sí, el Venezuela tiene
Hablaba usted de los servicios públicos. Somos el quinto país con la mayor reserva de gas en Centro y Suramérica. Pero en Venezuela se cocina con leña, con madera, porque no hay electricidad en los hogares y porque no hay gas. No hay gas para llevar y distribuir a los hogares, pero solo en el estado Monagas, en el oriente de Venezuela, diariamente se está quemando en esos campos petroleros, contaminando el ambiente, el doble del consumo total de gas de toda Colombia, todo lo que consume Colombia, el doble se quema diariamente solo en Monagas, pero en los hogares venezolanos no hay gas y las madres tienen que cocinar con madera y con leña, generando un problema además de salud brutal, respiratorios para sus hijos. Y desde luego que no hay prensa libre, porque la prensa está perseguida y aterrada. Lo que nos quedan son los medios digitales, y muchos de estos periodistas han tenido que irse del país, y algunos muy valientes, quedan en Venezuela. Por eso yo sí les quiero pedir que necesitamos que los medios internacionales, en este caso los medios brasileños, cuenten la verdad y no esta narrativa pagada con mucho dinero que vende el régimen de que el país se arregló. ¿Cómo se va a arreglar el país si agosto fue el mes de mayor inflación de este año? 13% de inflación en un mes, 450% anualizada. El país de mayor inflación del mundo es Venezuela. Entonces, esta es la verdad. Usted me pregunta si yo creo si las elecciones van a ser libres. Hoy, con estas condiciones, la respuesta es no. Pero tenemos un año de lucha por delante. Y en 40 días van a ser las primarias. Y eso va a ser un momento de unión del país, de los que estamos adentro y de los que están afuera. De aquellos que estemos adversando el régimen desde el primer día, desde aquellos que eran chavistas hasta ahorita y que se están liberando y que vienen y me dicen: yo también quiero un cambio, yo también quiero a mis hijos de vuelta. Y por eso ese primer paso de las primarias va a ser tan importante para acumular fuerza y de allí en adelante ir enfrentando y derribando las distintas barreras que tenemos para lograr ese propósito. Pero, senador, el futuro se construye con convicción, con trabajo, con organización ciudadana y desde luego con la confianza de que Venezuela tiene un solo destino, que es la libertad, y que nosotros vamos a luchar hasta el final. Obrigado, senhora Maria Corina Machado. Graças, senhora Maria por respeitar os 10 minutos. E agora, como encerramento de fala dos senadores, as palavras e os comentários que sempre respeito com o maior carinho, o amigo catarinense senador Jorge Seife, que esperou até este momento. Pois não, senador?